Oi, gente! Vamos agora então para a última estratégia que a gente vai conversar nesse módulo sobre como você estudar melhor e você gravar melhor o conteúdo. E essa estratégia é uma estratégia de concentração. Para vocês poderem fazer aquele estudo bem focado, né? Para vocês poderem fazer o Pomodoro, estudar de forma focada, para depois poder confirmar e fazer todos os outros passos importantíssimos, vocês precisam se manter, então, concentrados na hora que vocês estão assistindo uma aula, ou lendo um texto, ou escutando qualquer assunto que vocês estejam querendo estudar. Então, nesta aula, eu vou passar para vocês estratégias para ficar concentrado, independente do estilo do professor. O que acontece? Todos nós aprendemos de formas diferentes. Então, alguns de nós somos preferencialmente visuais, né? Tem gente que é preferencialmente auditiva e tem gente que é mais sinestésica, tá? Dependendo da nossa forma preferencial de aprender, a gente precisa utilizar estratégias diferentes para incorporar melhor o conteúdo. O professor, ele vai tentar trabalhar com toda essa gama de ferramentas, mas nem sempre a gente dá conta de atender a todo mundo, e por isso é interessante que o próprio aluno ele conheça a forma preferencial dele de aprender, como é que ele aprende de forma melhor, e ele mesmo consiga adaptar o conteúdo de forma a incorporar, a prestar mais atenção, a se manter mais concentrado pela melhor forma dele de aprender, sem depender exclusivamente de que o professor consiga ter estratégias para se adequar melhor a todos os tipos de aprendizagem, né? Então, quem é mais visual? Independente da aula que você estiver assistindo, da metodologia do professor, ou inclusive se você está lendo um texto, visualize, tá? Evita tomar anotações. Evita ficar copiando e copiando e copiando o que o professor está falando, porque não é isso que funciona para você. Se você é mais visual, você precisa escutar o que o professor está falando e tentar transformar isso em imagens na sua cabeça. Essa é a melhor forma em que você vai aprender. E se você vai fazer alguma anotação, que não seja texto, faz um mapa mental, tá? Faz um desenho, faz alguma coisa que seja mais visual para você recuperar rapidamente essa informação, sim, mas que seja da melhor forma para você gravar ela, tá? Se você é mais auditivo, então você precisa mesmo escutar. Escuta atentamente. Escuta com muito cuidado tudo que o professor, a professora está falando, né? E se você confirmar de forma oral, melhor. Então, em qualquer oportunidade que você tiver, um segundinho, sair de parada, faz uma rápida confirmação oral. Confirma o conteúdo, confirma o conceito que foi passado rapidamente, de forma oral. Fala mesmo. Você é auditivo, você precisa ouvir. E se você é sinestésico, então busca formas de experimentar, tá? Busca formas de você lidar com essa informação com uma experiência mais prática, tá? Presta mais atenção, de repente, aos deveres de casa, por exemplo, que eu coloco sempre, porque você coloca eles em prática e você experimenta melhor o conteúdo, que é a melhor forma em que o sinestésico aprende, tá? O sinestésico lida muito bem com professores que fazem dinâmicas, por exemplo, tá? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é identificar qual é a melhor forma em que você aprende. E depois de identificar o seu estilo, o que funciona melhor para você conseguir então ficar concentrado, independente do estilo do professor, você vai seguir essas dicas que eu acabei de passar. Tem meio que uma dica suprema também, que essa serve para todo mundo, independente do estilo de aprendizagem, independente do estilo do professor. Para você conseguir sustentar a atenção de qualquer assunto, de qualquer matéria, de qualquer conteúdo, é importante, é interessante que você tenha um objetivo definido.
tá? Ou seja, antes de você assistir qualquer aula, tá? Só de você ver o título da aula, só de você ver o assunto, você vai se perguntar: o que eu preciso aprender nesta aula, tá? Ao se fazer essa pergunta, você já vai direcionar a atenção para esse ponto automaticamente. Você converge a atenção para esse ponto automaticamente. E isso faz com que você fique concentrado o tempo todo ali esperando esse ponto chegar. Então, uma estratégia que funciona independente do professor, independente do tipo do aluno, é antes da aula você pensar, você já se preparar o que eu preciso aprender nessa aula. Ou seja, você ter um objetivo com essa aula. Gente, com isso, encerramos aqui as nossas estratégias para você estudar melhor. Foram 10 estratégias para estudar melhor, 10 estratégias para gravar melhor esse conteúdo. E na próxima aula eu vou fazer uma pequena revisão de tudo que a gente viu nesse módulo. Eu vou fazer uma rápida confirmação para vocês, o que não significa que vocês não têm que fazer, cada um de vocês tem que fazer a sua confirmação, tá? Lembrem da importância disso. Então, até daqui a pouco, a gente se vê na revisão.